Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa e bela madrugada. O canal do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, esse que vos fala. Estou muito feliz por você, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por nós estar juntos, caminhando para 5 anos. Nós estamos nesta caminhada. Eu sou grato a Deus, primeiramente, e por você. Talvez você discorda, você não é obrigado a concordar com tudo, porque eu tenho uma forma, da vez diferente, de ensinar, de pregar. Outro irmão da graça tem outra forma. Mas como se diz, se você prestar atenção, você começa a ver que o que eu falo com base dentro desse livro. Eu sou realista, eu gosto da realidade. Se eu falo alguma coisa, eu não estou falando porque eu acho. Eu posso até contar um testemunho que eu vi, que aconteceu, que eu ouvi falar. Mas eu gosto de estar sempre ligado aqui, porque se esse livro está errado, eu erro junto com ele. E o título da mensagem que eu tenho é essa: orar. Para quê e por quê? Esse é o título da mensagem. Porque é comum você ouvir esses líderes religiosos. Não, nós temos que orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, orar. Agora eu pergunto, orar para quê? E orar por quê? Por que você tem que orar? E para que você tem que orar? O que significa oração? A palavra oração vem de ação. Por que você tem que orar? Por que esses líderes mandam? Aonde dentro dessa Bíblia diz que orar é mandamento ou é ordenância? Para nós que somos gentios. Não existe. Orar era coisa judaica. Era para os hebreus. Era para aquele povo. E muito texto que você encontra aqui dentro não é para nós. É isso que você tem que entender. Você tem que ver que o que está aqui dentro é para os judeus. Todas as ordenanças e mandamentos, porque lá no capítulo 2 de Romanos, versículo 14, nós não temos lei. Nós não temos lei nenhuma lei atinge nós. Mas os judeus tinham. Então orar para quê? E por quê? O que vai mudar? Não muda nada. Você pensa que a sua oração vai mudar os planos de Deus? Me parece que lá em Provérbio, capítulo 3, versículo 2, muda os meus anos de vida, me dá mais anos de vida. Você acha, se você orar, pedindo para Deus prolongar a sua vida, Senhor, eu quero viver até 100 anos de idade. Meu servo, minha serva está pedindo, eu vou dar. Não, meu. Jó capítulo 14, versículo 5 diz: quando nós nascemos já é determinado por Deus quanto tempo de vida vamos viver nessa terra. O Espírito vem de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Os filhos de Deus, que é o Espírito, se reveste de carne, nós somos revestidos. O Espírito se reveste de carne, como Jó diz no capítulo 10, versículo 11, 12, o meu espírito foi revestido de carne, de sangue, de pele, de tendão, de nervo. Disse Jó, o espírito é revestido. E um tempo Deus nos dá aqui nessa terra. A sua oração não significa nada perante Deus, porque tudo já está determinado por Deus. Deus já determinou o que nós vamos passar aqui nessa terra. O que Deus determinou para você, outro não passa, não adianta. Outro não vai passar. Então nós olhamos para o Salmo 139, versículo ali, você pode pegar ali desde o versículo 12 até o versículo 16, você vai ver que quando nós nascemos, já é escrito, Deus já determina tudo que nós vamos passar.
Já está ali. Então, se você orar e você não orar, não faz diferença nenhuma para Deus. Ah, eu consegui isso porque eu orei. Ah, eu comprei esse carro porque eu orei e Deus me deu esse carro. Eu orei e Deus me deu essa casa. Ah, eu orei, eu fiz uma viagem feliz, fui bem e voltei bem. Eu orei para casar e casei. Deus me deu uma boa esposa, um belo esposo. Daí a pouco, não vira em nada. Você para, e aí? Onde Deus está? Eu fiz um negócio muito bom. Também entrei numa campanha de oração, aí fiz um negoção. Daí a pouco o negócio dá errado, a pessoa não te paga. Ué, mas que Deus é esse? Não foi Deus que estava nesse negócio? Deus não entra nesse negócio, a sua oração não adianta. Eu já disse e repito, orar para quê e por quê? Nós não somos judeus. Os judeus tinham por costume de orar. Por quê, irmão Nilson? Porque Deus não estava dentro deles. Deus estava distante dele. Olha para Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscai-me, ei, me acharei, quando me buscai de todo o vosso coração. Por que buscai-me? Outra vez, 33:3, versículo 3, do 33 de Jeremias. Clama a mim, respondei-te-ei. Deus sempre estava mandando aquele povo buscar, aquele povo clamar. Me invocai, invoca a mim, diz o Senhor, porque Deus não estava, mas hoje Ele mora dentro de nós. Hoje Ele vive dentro de nós. Não sabeis, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 3 e 16 de 1 Coríntios, que o Espírito de Deus, que Deus habita, vive e mora dentro de vós. Então não tem mais aquela necessidade, porque Ele já está dentro de você. E Ele disse ainda mais, no capítulo 8 de Romanos, versículo 16, que o Espírito Santo habita no nosso espírito. Ele não habita na nossa carne, isso aqui. Não, ele habita no Espírito. E quem é de Deus, ele tem o Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, se você orar e não orar, qual a diferença que faz? Porque você já tem o Espírito de Deus, você já é garantido. Porque o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 4, versículo 7, vós não são servos nem são filhos, vós são herdeiro de Deus. Se você é um herdeiro, quem vai te tirar? Se você é um filho, você pode ser tirado do testamento. Um pai pode tirar o filho. Ele tem lá 10 filhos. Vou dividir os bens para fulano, ciclano e outros aqui, eu vou tirar fora. Mas se ele, depois de herdeiro, ninguém mais pode tirar. E o próprio Jesus foi bem claro no capítulo 26 de Mateus, e versículo 41. Quando Jesus volta da oração, o discípulo estava dormindo por 3 vezes. Os discípulos estavam dormindo. Ele chegou e disse, nem uma hora, na terceira vez ele disse, nem uma hora pudesse vigiar comigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pronto para quê? Por que Jesus diz que o espírito está pronto? Porque o espírito não se contamina. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 16, ainda que o homem exterior venha se contaminar, o homem interior não se contamina. Como o peixe de água salgada não se contamina nas águas salgadas do mar. Você tira um peixe da água salgada, você tem que colocar sal, porque ele não se contamina. Assim também é o espírito. Então não pensa que se alguma coisa acontece de bom na sua vida é por causa das suas orações. Não. Porque Deus, eu orei muito. Eu posso usar essa expressão, orei muito. Eu era homem de oração, de vigia, passava vigias, noite toda. Ia para o sítio, para o meio do mato, orar. Jejuava muito.
Mas depois que eu conheci a graça e conheci por intermédio dos meus irmãos da graça, Romanos 9,16, não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem eu quero. Versículo 15 do mesmo capítulo. Compadeço de quem eu, Senhor, quero compadecer. Tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Então não adianta. Senhor, eu vou fazer isso. Ué, você vai fazer? Você quebra a cara, você vai culpar Deus? Então a sua oração para Deus, o que você tem que fazer é agradecer. Agradece a cada dia, porque é o que eu faço. Eu não tenho mais esse momento de oração. Tirei um momento só para orar. Orar para quê? Eu sou o mesmo. De quando eu saí do sistema até o dia de hoje, eu sou o mesmo. Nada mudou na minha vida. Eu sou o mesmo. Eu agradeço a Deus ao deitar e ao levantar. Sempre dou graças. É isso que Deus quer. Reconhecer Ele como o único e verdadeiro Deus. Não é você ficar, aquele homem é homem de oração. É uma mulher de oração. Ei, aquela mulher tem o quê? É uma benção aquela irmã, aquele irmão é uma benção. Põe ele dentro da sua casa. Vai conviver com ele ou vai morar com ele ou com ela. Poucos dias você fica, com 2, 3 dias você fica sabendo quem é. No mesmo dia. Dentro lá da igreja, igual você já ouviu falar, é muito comentado. O marido chegou em casa, o caminhão estava encostado na porta. O marido era um pastor. Estava encostado na porta da casa e a mulher chamou ali uns irmãos, estava carregando a mudança. O marido dela, sendo pastor, chegou e falou assim: mulher, o que está acontecendo? Nós vamos mudar para a igreja. Mas como mudar para a igreja? A igreja é lugar de oração, lugar de louvor, como é que nós vamos mudar para lá? Porque lá você é um santo. Então nós vamos mudar para lá, porque pelo menos você vai ser santo sempre, porque aqui você é um verdadeiro demônio, você é um verdadeiro diabo. Então quem sabe lá você vai ser diferente. Então é isso, você vê aquele homem de paletó e gravata falando bonito, expressando e tá cheio em casa, é um demônio. Até espanca a esposa, humilha a esposa e humilha os filhos. E daí você, este homem aí. É nada disso, meu irmão, minha irmã. Então pare com essas coisas, porque essa carne, Deus não habita nessa carne. O Espírito Santo não é aquelas pessoas que abrem a boca e fica falando daquela enroleira. Rala. Isso não significa nada. Isso é fruto da carne. Eu fiz muito isso. Eu dobrava meu joelho o tempo todo, 1 hora só falando. Achava, como é que o Nilson fala em línguas estranhas, bonita, tá. Hoje eu entendo tudo isso. Isso não existe. Isso acabou. Isso foi lá no 1º século. Lá em Atos, ali foi idioma que aconteceu ali, isso acabou. Isso Deus fez aquilo ali para mostrar para aqueles estrangeiros que estavam em Jerusalém naquele dia. Tudo que estava acontecendo. Isso acabou, isso terminou lá em Coríntios capítulo 13, até acabou todas essas coisas. Tudo isso findou. Não existe mais essas coisas. Então, meu irmão, orar por quê e para quê? Porque enquanto o seu pastor te coloca você para orar, ele mesmo ora. Ele está passeando dentro da igreja, está lá dentro do gabinete pastoral dele, sentado, olhando as fichas, quem deu dízimo, quem não deu, e você está lá se esgoelando. Tá? Eu conheço um camarada que passava pelo corredor gritando: ora mais alto, ergue mais a sua voz. Eu não estou ouvindo, tem muitos irmãos aqui que não está quase orando, está cochichando, ora mais alto. Como se Deus fosse algum surdo. Como se Deus precisasse de grito. Deus não é Baal. Baal é que gostava de grito. O povo gritava e se cortava com lança para mostrar sangue para Baal. E mesmo assim não resolveu nada. Mas o Deus verdadeiro, você fala com ele em espírito. Você está dirigindo o seu carro, você leva o seu espírito a Deus. Agradece a ele por aquela viagem que você está fazendo, por aquilo que você está fazendo. Mas pensar, vou orar a Deus para Deus me dar uma esposa. Deus não dá esposa para ninguém.
Vou orar a Deus para Deus me dar um filho. Deus não dá um filho para ninguém. Se você tem qualquer um problema qualquer, você, sua esposa, você tem que fazer um tratamento. É isso que você tem que fazer. Tem que ficar esperando que Deus vai te dar um filho. Então Deus não faz esse tipo de coisa através de oração. Isso é uma enganação. Mas o apóstolo Paulo diz que nós temos que orar sem cessar. Paulo orava sem cessar? Ele disse mesmo em Tessalonicenses capítulo 5, acho que versículo 18, ele diz, orai sem cessar. Paulo orava sem cessar? Paulo só vivia andando, navegando de um lugar para o outro, vivia preso, vivia escrevendo. Paulo orava sem cessar? Sede perseverante na oração. O que é ser perseverante na oração? Está sempre vigiando. É muito mais importante, foi o que Jesus disse. Orar, não, ele diz vigiar. Vigiar é muito mais importante. Você fugir daquilo que muitas vezes vai complicar a sua própria vida. Então, meu irmão, não se apega, porque Paulo disse isso porque Paulo era judeu. Paulo pegou costumes ainda dos judeus, quando ele estava lá dentro do judaísmo, que ele veio para a graça, ele trouxe de lá alguma coisa, de lá de dentro. Fez voto, raspou a cabeça, foi no templo, fez oração. Paulo circuncidou Timóteo. Paulo ainda fez muitas coisas que estavam dentro do sistema da lei. Então, Pedro e João foi para a oração, lá no capítulo 3 de Atos, às 3 horas da tarde. Por que eles iam? Porque eles eram judeus. E tinha a hora marcada. Agora hoje tem aí, ó, círculo de oração, mesa de oração, né? Corrente de oração. Onde tem isso aqui como mandamento? Que nós, gentios, temos que viver orando por quê? Senhor, visita a irmã fulano de tal. Visita porque Deus já mora nela. Deus já mora nele. Por que visita? Deus não mora na parede, no teto, dentro daquele salão, mas Deus mora dentro do espírito que está dentro daquela pessoa, porque a verdadeira igreja somos nós. Meu irmão, aprenda isso. Somente agradecer a Deus. Agradece a Deus por tudo, pela vida. Cada dia que amanhece, agradece a Deus. Pela sua saúde, pela sua vida, pela sua família, tal. Mas não fica ali, Senhor, eu quero ir. Fazendo o que você fazia campanha. Eu conheço igreja que fazia, nossa igreja fazia 40 dias de campanha. Terminava os 40 dias, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Por quê? Porque Deus não está nesse negócio. Então você entendeu, meu irmão? Eu acho que você não tem dúvida. Nós da graça não precisamos viver de baixo. Calejar joelho, que eles diziam assim, joelho calejado, o diabo tem medo. Joelho calejado é símbolo de santidade, isso é mentira. Camelo anda de joelho calejado. Por causa da carne tem que se ajoelhar para isso. Mas nós temos que ter Deus 24 horas dentro de nós. Meu irmão, minha irmã, curte e compartilhe. Isso é o que eu te peço, para que nós possamos crescer junto. Graça e paz para todos. Bye, bye.